Olá, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Altemar Oliveira, com mais um vídeo aqui para o nosso Café Teológico, né? Esse é o segundo vídeo. Eu falei no primeiro vídeo sobre o movimento pentecostal e eu quero dar continuidade aqui ainda falando sobre esse tema, né? Nós falamos lá do início da palavra Pentecoste, do movimento pentecostal, no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Você pode ver o vídeo aqui na marca, se você estiver assistindo no YouTube, aqui em cima tem um card, tá? Você pode assistir. Se for no Facebook, eu deixo o link aqui também nos comentários para você assistir, tá ok? Nós falamos sobre o movimento pentecostal, o movimento pré-pentecostal, falamos sobre a Rua Azusa, onde foi o início do movimento pentecostal como nós conhecemos hoje, né? Com o seu precursor, com o seu cabeça ali, com o seu líder William Seymour e também Charles Parham, né, ali no ano de 1900, com a fundação das igrejas pentecostais. Aí veio para o Brasil a Assembleia de Deus. E dando continuidade a esse tópico, eu quero falar ainda sobre o movimento pentecostal e também o movimento neopentecostal. E no final do vídeo eu vou dar o meu parecer aí acerca do movimento pentecostal e também do movimento neopentecostal, ok? Então, quando o movimento pentecostal chega ao Brasil com a Assembleia de Deus, logo esse movimento ele cresce, ele se torna uma forma densa e vai se espalhando por todos os lugares do Brasil. E já na década de 60, nós vemos um novo movimento, ainda dentro da onda pentecostal, né, que é o movimento de cura divina. Por quê? O primeiro movimento pentecostal que tem início na Rua Azusa, a ênfase maior, a ênfase principal das pessoas envolvidas neste movimento é o falar em línguas, né? A gente falou aqui na aula passada, é o movimento da glossolalia. Então, a principal evidência da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, segundo o movimento pentecostal, é o falar em línguas, né? Então, a pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, a evidência era o falar em línguas estranhas, tá ok? Que é o movimento de glossolalia, que eu expliquei também aqui no primeiro vídeo acerca lá do livro de Atos dos Apóstolos, tá ok? Você pode ver o vídeo lá explicando detalhadamente sobre a glossolalia, ou a glossa, né? Então, o principal ponto do movimento pentecostal é o falar em línguas, é o falar em línguas estranhas. Já na década de 60, como o movimento começa a crescer no Brasil, há uma nova onda no movimento pentecostal, com ênfase agora não só no falar em línguas, mas no movimento de cura divina e libertação, tá? E aí nós temos alguns nomes aí de peso do movimento pentecostal no Brasil, como o missionário Manuel de Melo, que é o fundador, que foi o fundador da Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, aqui no Brasil, né? Também temos o missionário Davi Miranda, que fundou a Igreja Pentecostal Deus e Amor na década de 60, no ano de 1962, se não me falha a memória. E outros nomes também, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, que vem de fora, vem dos Estados Unidos, com a fundadora Amy Semple McPherson, e traz também a Cruzada Nacional de Evangelização para o Brasil, com as tendas, né, com as chamadas tendas do milagre. Quando os seus ministros defendem mais as coisas da carne do que do Espírito. Agora vamos lá, olha agora no dia do juízo final, que eles vão dizer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é E sempre com a ênfase, tanto o Brasil para Cristo, como a Igreja Pentecostal Deus e Amor e a Igreja do Evangelho Quadrangular, a ênfase não era mais o falar em línguas, né? Não era mais a ênfase no falar em línguas estranhas, mas na cura divina, na cura mesmo física, onde nós vemos o relato de vários milagres acontecendo quando esses pregadores estavam nas tendas, nas campanhas de evangelização. Então a ênfase deixou de ser a língua estranha e passou
para o movimento de cura divina, tá? E os precursores são a Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, depois a Igreja Pentecostal Deus e Amor e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Esses são os três nomes mais fortes aí dentro do movimento pentecostal, na segunda onda ainda do movimento pentecostal, tá ok? E depois dessa segunda onda do movimento pentecostal, depois da Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus e Amor, Igreja do Evangelho Quadrangular, nós chegamos aí numa terceira onda, que já é um novo movimento, é uma nova onda, que é o chamado movimento neopentecostal, tá ok? Que agora também tem a ênfase na cura divina, né? Mas também eles dão ênfase maior ainda nas bênçãos e nas riquezas materiais, onde o crente agora ele precisa reivindicar de Deus aquilo que Deus prometeu supostamente na sua palavra, que é riquezas e prosperidade. E aí nós já vemos outros nomes do movimento neopentecostal trazendo, aí eu posso falar com propriedade, trazendo grande dano à igreja brasileira, tá? Que podemos chamar assim os nomes, o Edir Macedo, o líder da Igreja Universal, também o missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Temos também a igreja do apóstolo René Terra Nova, a Sara Nossa Terra, e algumas outras igrejas que vieram também nessa leva do movimento neopentecostal, tá ok? Então, nós temos aí então, o movimento pentecostal lá no início da Rua Azusa, com a ênfase no falar em línguas, tá? Que é o movimento da glossolalia, e dando início então à Assembleia de Deus. Depois nós temos a onda aqui no Brasil do movimento de cura divina, onde nós temos os precursores a Igreja Pentecostal Deus e Amor, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, e vindo de fora também a Igreja do Evangelho Quadrangular, com a sua fundadora Amy Semple McPherson, e também essas três denominações trazendo a ênfase maior na cura divina e não na glossolalia em si, não no falar em línguas, ainda que essas denominações prezam pelo movimento de línguas estranhas, mas eles trouxeram aí algo a mais, que é o movimento de cura divina, né? Tem que haver curas nos cultos, tem que haver cura onde esse povo se reúne. Então esse é o segundo movimento pentecostal, dentro do movimento pentecostal, que é o de cura divina. E aí, por último, né, o terceiro é o movimento neopentecostal, como eu falei, que já foge das características pentecostais, que não tem mais a ênfase na glossolalia, não tem mais a ênfase no falar em línguas, tem a ênfase ainda na cura divina, mas a ênfase maior e primordial na riqueza financeira, na bênção material, a bênção aqui e agora, né? E eu queria fazer aqui um comentário e expor a minha posição e o meu ponto de vista acerca, né, não só do movimento neopentecostal, mas também do movimento pentecostal, porque em alguns grupos que eu participo de teologia, alguns afirmaram que o movimento pentecostal é uma doutrina de demônio, né, e eu não creio assim. Tá? Eu preciso falar aqui claramente para você que me segue e que conhece o meu trabalho. Eu sou, né, formado numa igreja de linha pentecostal, pastoreei igrejas de cunho pentecostal. Tá? Claro que existem, como todo movimento, existem erros, existem falhas, existem excessos. Tá? Eu quero dizer que os pentecostais clássicos, né, aqueles que acreditam no movimento pentecostal de antes, né, são homens sérios, pessoas de Deus comprometidas com a palavra de Deus. Eu conheço grandes teólogos que são pentecostais e são amantes da doutrina cristã. Então não é possível a gente dizer que o movimento pentecostal é uma doutrina de demônio. Isso eu não tenho a minha chancela, não concordo com isso, tá ok? E claro que existem danos aí quando há excesso, né? Nós vemos o excesso, o exagero na ênfase dessa questão de falar em línguas e a bagunça até às vezes no meio do culto, mas isso são excessos de alguns que não têm o conhecimento bíblico, né? Cristãos que são ainda meninos na fé e que levam aí
ao escárnio à palavra de Deus. E para finalizar, o apóstolo Paulo, no versículo 16 do capítulo 14 ainda, ele diz assim: que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Né? Se alguém falar em língua, faça-se por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Então, o conselho do apóstolo Paulo é que não é que todos falem em línguas, mas que falem 2 ou no máximo 3 e que haja intérprete. Né? Então, é importante que nós meditemos nesse texto, nessa palavra, até porque há muito erro acerca disso e nós precisamos sim, né, buscar as verdades da Escritura e nos moldar acerca daquilo que Jesus tem para a sua igreja. Mas o movimento pentecostal é um movimento legítimo que tem início lá na Rua Azusa, tá? Agora, já não posso dizer o mesmo do movimento neopentecostal, que para mim é um movimento contrário realmente aí às doutrinas das Sagradas Escrituras, onde a ênfase maior é os bens materiais, é o bem financeiro, né? E o precursor disso aqui no Brasil é o R.R. Soares, é o Edir Macedo, trazendo uma teologia da prosperidade que é danosa, tá, para nossas igrejas, é danosa para o meio cristão, importada dos Estados Unidos, com nomes como Kenneth Hagin, T.L. Osborne, então, Joyce Meyer. Então são pessoas que defendem e que pregam a teologia da prosperidade a todo custo e em detrimento da mensagem do Evangelho, que é de transformação de vida, que é mudança de caráter, é mudança, né, de mente, é o metanoia, né, é mudar a sua mente. Então, essa é a minha posição e eu queria só esclarecer algumas coisas aqui acerca do falar em línguas também. Né? O apóstolo Paulo, no seu livro de primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele nos dá alguns parâmetros de como é que deve ser o falar em línguas ou a manifestação dos dons espirituais dentro da igreja. E é isso que tem trazido confusão, né, no meio pentecostal, confusão no meio da igreja, pelo fato de não ter um entendimento correto das Sagradas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo, ele no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, ele diz assim, o primeiro versículo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca flauta ou cítara? Se a trombeta der sonido incerto, a quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que quem fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua, ore para que possa interpretar, pois se eu orar em língua, meu espírito ora, de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento para a igreja de Corinto, que existia sim a manifestação do falar em línguas, mas ele diz que é melhor procurar o dom de profetizar, né? O dom de profetizar, que na verdade é o dom de trazer a revelação da palavra de Deus, é trazer a mensagem do Evangelho, é mais
é melhor o dom de profetizar do que o dom de falar em línguas. E ele fala aqui no texto que quem fala em línguas procure o dom de interpretar. Então, o que nós vemos hoje na igreja, muitas vezes, é as pessoas falando em línguas e não havendo quem interprete o falar em línguas. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. E como ele mesmo diz, o melhor dom é o de pregar, é o de profetizar, é o de trazer a mensagem do Evangelho. E ele diz aqui, no versículo 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Como está escrito, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para o crente. Então, portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem doutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou incrédulo entrar, de todos é convencido e por todos é julgado. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a procurar primeiro o dom da profecia, que é o de pregar e de expor a revelação do Evangelho, em detrimento do dom de falar em línguas. E o que eu vejo, ao meu ver, né, é uma posição minha no movimento pentecostal, é que foi-se dado uma ênfase muito maior no dom de línguas do que nos outros dons. Né? O dom de profetizar, o dom de... E os outros dons que nós conhecemos na Bíblia, mas eu estou falando mais de profetizar porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza esse dom. Então, esse é o perigo de buscarmos somente o dom de falar em línguas e não buscarmos os outros dons que são essenciais para a igreja de Cristo, para que a igreja cresça. Tá? Então essa é a minha posição. Só para finalizar, um adendo. Eu pastoreei algumas igrejas pentecostais, né? E em uma delas que eu fui convidado para pastorear, antes de assumir o trabalho, eu tive que passar por uma reunião com os líderes da igreja e eles me perguntaram acerca disso, se eu era batizado com o Espírito Santo, né? E eu disse que sim, batizado com o Espírito Santo, né? Tinha os dons, e eles perguntaram se eu tinha o dom de línguas, que era a evidência para ser batizado com o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o falar em línguas não é uma evidência, tá? Não pode ser tomada como evidência, porque existem outros dons. O dom da profecia, o dom da revelação e tantos outros dons. Então, nem todos terão os mesmos dons. Então, é interessante que ao meu ver, o que a igreja pentecostal erra e falha é de enfatizar muito o dom das línguas, o dom de falar em línguas, até porque se nós olharmos o texto de 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo mesmo diz que é melhor que nós falássemos palavras legíveis para que as pessoas entendessem do que falassem uma palavra, 10.000 palavras em línguas estranhas. Pelo contrário, eu acredito e penso que esse dom é um dom que você deve usar, sim, use, mas no seu quarto, com Deus, falando com o Pai. Né? Um amigo meu, ele costuma dizer que é um tipo de dom egoísta, né? Se podemos dizer assim. Então, eu vou esclarecer que você nunca vai me ver, tá bom? Falando em línguas estranhas em cima do púlpito ou pregando, porque eu tenho isso comigo de que o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Se não tiver quem interprete, não fale em línguas, tá? É uma posição minha, é uma posição clara minha, e respeito quem fala, respeito quem usa, mas se nós seguirmos o texto do apóstolo Paulo no capítulo 14, nós não vamos fazer isso. Nós vamos falar em línguas se tiver quem interprete, tá? E orar para que haja intérpretes. Então, esse é o meu ponto de vista acerca do movimento pentecostal, o erro na ênfase maior, né,
no falar em línguas, em detrimento aí de outros dons que existem na igreja. E o erro maior no neopentecostal é a ênfase nos bens materiais, é a ênfase naquilo que é supérfluo mesmo para nós, e em detrimento da mensagem da salvação, da mensagem do evangelho, de mudança de vida, de transformação do caráter do ser humano. Tá, ok? Então, esse foi o segundo vídeo do Café Teológico, eu ainda falando acerca do movimento pentecostal. Tá, ok? Então, espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, me procure em inbox, manda uma mensagem que eu vou te responder e terei todo o prazer em responder. Tá, ok? Então, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.